Pronto, Ok. agora iniciou. Beleza, então vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar a ferramenta, tá? Então, antes de começar a falar sobre ela, eu vou falar sobre o geral, né? O que a gente já tem agora e o que a gente vai... Eita, peraí. Parou de compartilhar. Ok, beleza. Então, o KeyHelp, ele... No Zen atual, né? No Zen 1, que a gente chama agora, né? Ele... A gente já tinha uma questão ali do autoatendimento no WhatsApp, né? Que era possível que o cliente do escritório consiga buscar ali qualquer relatório que ele tiver acesso, obviamente, né, sem precisar interagir com alguém da contabilidade. Só que aí a gente sempre teve um gap que os clientes não usam essa questão do autoatendimento, porque se o cliente deles lá responder alguma coisa, eles não conseguem visualizar. E quando você usa a versão oficial da Meta, a API, você não consegue utilizar no celular também o WhatsApp, né? Você só consegue usar a API da Meta mesmo, né? Então, a gente viu a necessidade de criarmos, então, a forma do cliente poder responder, né, o cliente deles, né, do escritório poder responder o cliente deles. Então, a gente começou a desenvolver, então, essa plataforma de atendimentos, né? Então, então, agora, para suprir essa necessidade, então, se o cliente acionar lá o escritório, então, a nossa ideia é que, ou ele tem um autoatendimento via bot, via IA, né, no futuro, ou ele fale com alguém do escritório, né? Então, essa é a ideia do KeyHelp, desculpa. Lá no passado, já existiu o KeyHelp, né? Alguns de vocês aqui já devem ter até visto ele, né? Então, teve alguns pontos positivos e negativos daquela ferramenta, né? Mas ela não tem nada a ver com aquela do passado, tá? A gente só usou o mesmo nome porque é um nome muito bom, né? Então remete muito ao que é a mesma plataforma, né? Ao que é o módulo, né? Então a gente só reutilizou o nome, mas não tem nada a ver com o que tinha no passado. A gente nem abriu para olhar como era no passado. A gente fez totalmente separado, né? Novo, sem olhar para o que tinha no passado, tá? Bom, então a gente está numa versão que a gente chama aqui de MVP. É uma versão que é a primeira entrega, né? Então, ela não está completa, tem muita coisa ainda que a gente quer desenvolver, mas a gente já viu que a gente já consegue colocar em pilotos, porque já atende um escritório pequeno, sabe? Pequeno, médio, até grande talvez, né? Então, a gente já vê que já atende, então a gente já consegue colocar em pilotos, para colocar, rodar e a gente, de fato, testar, ver questão de carga de servidor, ver questão das funcionalidades, melhorias ao sistema, né? Então, tem muita coisa que a gente vai desenvolver, mas ela já está bem madura, né? A gente está usando aqui inicialmente, né, o primeiro piloto foi aqui no financeiro da Questor, na matriz aqui. Então, eles estão usando ali, tá fluindo bem, né? Então, e eu estou colocando em alguns pilotos, né? Já coloquei em 3 clientes pilotos, né? Que eu estou acompanhando também o andamento. E caso vocês queiram utilizar ali para testar, enfim, né, a DL já criou alguns acessos para vocês e pode estar criando mais ali também. Se vocês quiserem colocar em pilotos também, né, também pode colocar, rodar sem problema nenhum, né, desde que o cliente esteja naquele pacote lá do cloud que tenha junto no pacote o KeyHelp, tá? Bom, então vou falar um pouco aqui sobre a plataforma em si. Então aqui basicamente é um atendimento, é como qualquer outra, né? Qualquer outro sistema de atendimento. Então você tem os canais, então a gente tem alguns canais que a gente já atende. Então hoje a gente já atende aqui o site, o WhatsApp, apenas a API oficial do WhatsApp, né? Então a gente vai continuar mantendo a ideia de só manter a oficial, porque as paralelas acontece de bloquear número, né? Bloquear número não é estável, não é estável, né? É instável. Então a gente vai manter a API oficial, lembrando que a API oficial ela tá desde o final do ano passado, ali setembro do ano passado, a Meta alterou as políticas de preço, então tá bem mais em conta, né? Hoje, quando o cliente abriu um chamado, abriu uma conversa, não vai ter custo para o escritório, né, naquela janela de 24 horas, né? Passou 24 horas, ou o escritório fecha ali o atendimento automático, né? Ou o escritório pode voltar a iniciar a conversa com o cliente. Aí verá aquele custo de mais ou menos 5 centavos por mensagem, tá?
por conversa, desculpa, não é por mensagem. Então, é bem em conta. Aqui no nosso financeiro, aqui, tem um movimento muito grande de clientes que acionam, e tá vindo bem pouquinho, eu acho que uns 15, 20 dólares por mês só de custo, tá? E é muito atendimento mesmo, tá? Milhares aí. A opção de e-mail é aquela configuração, né, que todos já conhecem também, né? As configurações, né, que a gente usava no Outlook, no Thunderbird, né, antigamente, colocava lá o servidor SMTP, o POP, né, para configurar aqui para atender via e-mail também, tá? E o Telegram também, que é o nosso plano B do brasileiro, né? Quando o WhatsApp não funciona, vai todo mundo para o Telegram até voltar ao WhatsApp, né? Então, a gente já tem ativo, já hoje, já disponível todas essas opções. Sobre o website, pessoal, como é que funciona? Tá? A gente pode entregar para o cliente um código-fonte para ele embedar lá no site dele, para aparecer aquele balãozinho no canto lá, né? Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu puxar aqui, eu fiz um sitezinho simples aqui, ó. Aí, aqui, ó, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui é o site da contabilidade, né? Então, tem como a gente colocar um balãozinho aqui no canto, e aí ele consegue, por aqui, acionar a contabilidade e ter um atendimento, né? Então, eu passo os dados aqui e é possível que ele se identifique através do e-mail dele, né? Então, ele se identifica aqui através do e-mail, eu já sei quem é, tá? Eu vou até colocar aqui o meu e-mail, peraí. Depois eu vou mostrar interagindo com esse chamado aqui também, tá? Então, é possível se identificar aqui, ele fica o balãozinho no site aqui, né? Então, bem tranquilo aqui. Bom, então aqui então tem as caixas de entrada, conforme eu falei. E aqui, então, ficam as conversas, né? Então, toda essa parte aqui de conversas aqui, tem bastante menus aqui, vejam, mas é tudo filtro, tá, pessoal? É só, tipo, aqui é todas as conversas, aqui é só se eu quero filtrar, eu quero pegar só as conversas da equipe, né, do departamento contábil, por exemplo. Ele vai filtrar, né, mas é nada mais, nada menos que os mesmos dados, só que já tem alguns filtros rápidos, tá? Então, tem filtros aqui de times, né, de departamentos, caixas de entrada, e tags também. É possível colocar tags e depois filtrar por essas tags aqui, né? Então, tipo, tem algumas tags, depois eu vou mostrar para vocês como atrelar aqui algumas tags, alguns atendimentos, tá? Bom, então, aqui, então, foi aberto lá um chamado lá através do site, né? Então, tem identificação aqui que foi pelo site. E aqui, então, é possível interagir agora com o cliente, né? Então, aqui tem a troca de mensagem padrão, né? Como qualquer outro sistema, né? De chat também. Então, aqui eu interajo com o meu cliente. Se for via e-mail, então vai ter as opções mais específicas de e-mail, né? Esse aqui, por exemplo, foi um atendimento via e-mail, ó. Então ele tem algumas diferenças aqui, né? Então tem o assunto lá, quem, né? É possível mandar cópia oculta, aqui, ó, CCO ou cópia também. Então é possível utilizar essas ferramentas específicas de e-mail, né? E aqui no site já não, né? E no WhatsApp também, tá? Eu não tenho vinculado aqui uma conta do WhatsApp, mas é a mesma questão, tá? Tem algumas particularidades um pouquinho diferentes, talvez, para o WhatsApp. Bom, então aqui, então, eu interajo com o meu cliente, então tudo que eu mandar aqui, ele vai receber, né? Então, tá recebendo aqui, então, preciso de um balancete. Então, aqui é possível colocar anexos, tá? E colocar também aqui, né, emojis, tá? E aqui eu interajo com o meu cliente. Então, aqui o escritório, ele também consegue colocar anexos. Então, ele consegue mandar anexos, ele consegue gravar áudio, tá? E ele consegue também vincular assinatura de e-mail, tá? Então, aqui ele está ativo aqui também, mas vai ser mais utilizado aqui na parte de e-mails mesmo, tá? Então, é possível configurar aqui para cada atendente ter a sua própria assinatura e mandar, porque é o e-mail, né? O cliente vai ter a visualização do e-mail. Bom, então, uma questão que você já pode observar é o seguinte: os canais que o cliente tem, por enquanto, pessoal, são esses. Então, ou seja, o cliente ele não vai ter um usuário e senha do KeyHelp, o cliente do escritório, tá? O cliente do escritório não vai ter um usuário e senha do KeyHelp para ele abrir um chamado, ou conversar com a contabilidade. Não existe, tá? Os meios que o cliente vai acionar o KeyHelp aqui, ou vai ser, como eu falei lá, o site, né, que é esse balãozinho aqui, ou vai ser o WhatsApp, e-mail ou Telegram, tá? A gente vai desenvolver, né, a gente está desenvolvendo para ter lá na área do cliente do Zen, né? Então, lá na área do cliente do Zen vai ter como ele consultar os chamados em aberto lá e também interagir por lá, tá? A gente vai colocar aquele balãozinho aqui também lá na área do cliente, tá? Mas, por hora, não tem, assim, tipo, hoje no Desk Manager que a gente usa aqui no nosso suporte, né, no suporte de vocês também vocês usam, né?
o cliente ele precisa logar lá na plataforma do Desk Manager. Aqui não, aqui ele chama no WhatsApp, direto no e-mail, ele não precisa ter acesso nenhum, ele só, através de algum desses canais, ele consegue entrar em contato com a contabilidade, tá? Com o QHelp aqui. E aí, posteriormente, vai ser lá no Zen essa área do cliente que ele vai poder visualizar os chamados em aberto e também, por lá, também interagir, uma opção a mais ainda que ele vai poder interagir. Mas clientes hoje que nem usam o Zen, não precisam nem usar o Zen. Né? Não precisam do Zen, porque eles conseguem colocar lá no próprio site da contabilidade e pronto. Né? Então, não é uma dependência ter o Zen para usar o QHelp. Bom, então, voltando aqui, então, sobre as conversas, né? Então, algumas das funcionalidades aqui são, então, que eu já mostrei para vocês, né? Aqui, normal, né? A gente tem também aqui a opção de mandar mensagens rápidas. Então, aqui eu tenho algumas cadastradas, por exemplo, né? Então, basta enviar aqui a mensagem pronta. Então, deixo já criadas as mensagens e já isso facilita no dia a dia, né? É possível mandar mensagens privadas, só que como é que funciona? É possível que mais que um atendente participe de um atendimento. Esse atendimento aqui com o Pedro Santos está participando apenas eu, o Jean Carlos. Mas eu consigo vir aqui e vincular outra pessoa, eu consigo colocar aqui o Adriano. O Adriano é meu supervisor, ou o Adriano é meu colega, e eu preciso de alguma ajuda do Adriano. Então eu consigo adicionar ele aqui. Agora, então, 2 pessoas estão participando do atendimento, eu e o Adriano. Então vai aparecer para mim e para o Adriano lá nos minhas, né? Aqui filtrando minhas aqui. E é possível eu e o Adriano interagirmos aqui, selecionando a opção mensagens privadas. Vejam que mudou aqui, né? Ficou laranjinha aqui, né? Ó, né? Mensagens privadas não são exibidas para o cliente, né? Me ajuda aqui, Adriano. Eu mando aqui e vejam que tem um cadeadinho. Essa mensagem aqui, ela fica, não é enviada para o cliente, só fica interno mesmo. É uma conversa da equipe aqui que está participando do atendimento. Okay? E para voltar ao normal, né? Só selecionar aqui e responder, né? Então ele troca aqui, né? Um ou outro aqui. Bem tranquilo, né? Possível marcar também o Adriano aqui, né? Para que ele receba uma notificação também aqui, uma notificação push do navegador. Então ele vai aparecer um sininho aqui falando que alguém marcou ele aqui numa conversa, ou também é possível configurar para exibir uma notificação aquela do Windows, né? Então, quem tem o WhatsApp, por exemplo, instalado, né, sabe que tem como ativar para aparecer aqui. Quando alguém chama o WhatsApp, aparece aqui uma mensagenzinha aqui, ó, né, no canto do Windows mesmo, né? Então é possível também configurar tá? Esse tipo de aviso aqui. Bom, até aqui, então, tranquilo, né? Eu vou falar, então, sobre algumas outras funcionalidades que a gente tem. Vejam outra questão legal que a gente tem aqui, pessoal, que é aqui em cima, né? Então, é possível integrar alguns outros sistemas ou páginas da web na própria tela do QHelp aqui. Então, aqui, por exemplo, eu estou conversando com o cliente, estou fazendo atendimento, né? Mas surgiu a necessidade, por exemplo, de eu consultar algum dado em alguma planilha ou em outro sistema que seja web. O que eu consigo fazer? Eu consigo configurar aqui, ó, para aparecer algumas abas com o sistema que eu quero. Ó. Então, aqui, ó, eu vou abrir aqui uma planilha, por exemplo. Ele vai carregar a planilha aqui no próprio atendimento, tá? Só tá um pouco lento aqui. Essa base, mas... Ó, carregou, e aqui eu tenho os dados. É uma planilha do Google, então é possível vir aqui e consultar, né? E aqui, obviamente, ele vai respeitar as permissões da planilha do Google, porque ele está abrindo um navegador, tá? Ele não está embutido dentro do fonte do sistema. Isso aqui é uma técnica que a gente usa para usar o navegador para ele abrir uma parte da página, tá? Então, ele vai validar as permissões de acesso. Por exemplo, se a DL abrir na máquina dela, essa mesma conversa, se clicar aqui em planilhas e prefeituras, para ela não vai abrir assim para edição, porque ela não tem permissão para edição, só eu tenho. É o meu usuário do Google aqui, né? Porque ele está brigando do navegador. Se ela não tiver logado no Google, inclusive, ela vai ter que logar no Google aqui nessa janelinha aqui, tá? Então, quanto à permissão, não precisam se preocupar, porque ele vai funcionar com as permissões normais que, conforme eu tivesse aberto realmente o navegador. Só que é um atalho, né? Um facilitador aqui. Então, aqui eu coloquei o site da Questor também de exemplo. Então, qualquer site hoje, qualquer sistema web ali que possibilite esse tipo de embedar ele em outro sistema, é possível colocar aqui, tá? Então, aqui eu tenho o site da Depal, inclusive, né? Estava mostrando para eles. E eu coloquei o site deles aqui, então, mas qualquer coisa. Tipo, eu tô navegando no site da Depal aqui, então, qualquer sistema, enfim, que tiver web, é possível colocar aqui para um acesso rápido, e a ideia é ter algo em mãos para usar no atendimento. Essa é a ideia de ter essas abas aqui. Bom, além disso, né, então, tem a opção aqui de expandir, né, obviamente, né, se tiver um dado a mais, principalmente para escrever um e-mail extenso, né, bem tranquilo. Aqui, então, temos os dados do contato, então, dados normais, né, de qualquer empresa, e-mail, número e tal, né, a opção de editar o contato, criar um novo chamado com ele,
uma nova conversa com ele, né? Mesclar contatos, excluir contatos, né? Temos as ações das conversas. Essas ações das conversas, elas funcionam aqui também, tá? Clicando com o botão direito aqui. Que seria fazer algumas alterações, eu poder trocar, né? Tipo, ou eu puxar, né? Por exemplo, eu tenho uma conversa aqui não atribuída, né? Então, ó, aqui tem um filtro também, tá, pessoal? Tem as minhas, que eu já vinculei a mim, né? As não atribuídas, que ninguém ainda atendeu, e o todos, né? Aí ele pega todos até os encerados ali, né? Então, eu consigo pegar as não atribuídas, botão direito, atribuir a gente, né? Então, atribuo, eu puxo um chamado aqui para mim. Então, ele fica para mim. Então, já mudou para 6, mas eu também consigo transferir para um colega, né? Transfiro direto para um colega ou eu transfiro de equipe, tá? Eu já vou entrar em detalhes aqui sobre a equipe, mas é um grupo ali de usuários, né? Mas um usuário pode participar de mais uma equipe também, não tem problema, né? Eu posso ser fiscal contábil, né? Se tiver necessidade, eu posso participar de mais que um, tá? Mas tem uma questão da atribuição automática de atendimentos que eu vou explicar depois. Então, aqui também a opção de atribuir as tags, né, que a gente tinha explicado. Tudo isso aqui é manual, tá, pessoal? Mas tem como automatizar também. Mas, de forma manual, é possível vir aqui e atrelar também esse atendimento aqui. Então, eu posso colocar tag, por exemplo, abertura de empresa aqui, né? Então, eu sei que esse atendimento é sobre abertura de empresa. Então, se eu filtrar agora aqui em tags, abertura de empresa, ele vai aparecer aqui. Tá? E nos relatórios também, e aí eu consigo fazer aquelas métricas, né? O que será que eu tive de atendimento de abertura de empresa? Quanto tempo será que eu demorei para atender? Quantos atendimentos teve sobre esse assunto? Né? Então, as tags podem ser utilizadas para isso, né? Quem tiver necessidade de ter uma personalização ainda maior, né, que talvez ainda precise de mais alguns campos, que talvez só as tags não seja suficiente, é possível criar, então, campos personalizados, tá? E aí, não tem limites, né, de campos personalizados, você cria na conversa ou no contato. São campos white label, né, campo que é possível o cliente usar e configurar da forma que ele precisar. Então, aqui em configurações, existe aqui a opção de atributos personalizados, então ele cria aqui, né, aqui tem aqui um exemplo, por exemplo, o motivo do contato, né, então, se era boleto, Pix, enfim, aqui eu posso colocar vários valores, né, como eu escolhi o tipo lista, eu crio uma lista e ele vai criar lá um campo personalizado bem aqui, ó. Então, aqui em atributos da informação da conversa, aqui, motivo do contato, né, então eu posso editar, acho que era o de baixo, esse aqui, motivo do contato lista, né, eu posso vir aqui e usar aqui, então, fica um campo personalizado que o cliente criou que faz sentido para a operação dele, né, então quem precisar de uma personalização maior ainda, é possível criar essa customização, tá? E aí tem os tipos dos campos, né, esse aqui é uma lista, veja, né, então ele só seleciona, esse aqui é um campo descritivo, então ele escreve aqui o que é, né, então isso tudo vai guardando aqui essa informação, tá? Então a gente possibilita também essa customização aqui no que é. Bom, então temos as opções, né, sempre, né, tipo, para resolver um ticket, né, um atendimento, basta clicar aqui em resolver, tem as opções também de adiar, o adiar, então, é prolongar, tipo, para uma data específica, ou, por exemplo, até a próxima resposta, né, então, para não contar também lá nos atendimentos, né, então, lá nos indicador lá do tempo, né, até a próxima resposta, adia, né, ou até daqui a uma hora, até amanhã, enfim, e a opção também de marcar como pendente, tá? Eu acabei clicando muito rápido aqui em resolver, tá? Mas cliquei em resolver e aí ele vai enviar também a classificação vai enviar uma pesquisa de satisfação, tá? Mas também tem uma opção aqui, pessoal, de marcar como pendente, tá? O pendente, como é que ele funciona? Tipo, se eu quero, eu inserei o atendimento, né? Tipo, eu inserei a conversa que eu tive. Então, a Jerry falou comigo, eu preciso ajudar ela a fazer alguma coisa. Eu ajudei ela, só que ainda falta eu fazer alguma coisa. Tem alguma pendência ainda que eu preciso realizar aqui no escritório, ou dar um retorno para ela em outro momento, enfim, é alguma coisa que vai gerar, então, alguma pendência. Então, é possível marcar como pendente aqui também, e também isso vai ficar separado aqui depois, né? Então, eu marco como pendente, e se eu vier aqui filtrar só as que têm alguma pendência, eu consigo. Tá? E depois eu vou mostrar também ali nos indicadores como é que ficaria. Tá? Ao encerrar, então, o atendimento, é enviado uma avaliação de atendimento usando a metodologia CSAT. Tá? Então, a CSAT então, é avaliado de acordo com o índice de satisfação, né, de 1 a 5, digamos assim, né, usando esses emojis, né, então o cliente consegue
selecionar aqui e mandar também uma avaliação, né? Então, ele consegue avaliar, mandar uma mensagem e escolher. E isso tudo vai aparecer depois aqui nos relatórios que eu vou mostrar para vocês, tá? Inclusive, aqui também aparece para o atendente, né? Que esse chamado aqui foi avaliado aqui. E qual que foi o feedback do cliente também. É possível também enviar por e-mail, né? Uma transcrição aqui do atendimento. Então, ele vai mandar por e-mail para o cliente, para o atendente ou para um terceiro qualquer, né? Precisa enviar para o meu supervisor? Manda aqui para o supervisor, né? O supervisor do cliente, manda para o supervisor do cliente. Ele vai pegar e vai imprimir aqui, vai mandar ali um resumo ali por e-mail do atendimento. Bloquear contatos, pessoal, esse aqui é muito usado principalmente no e-mail, né? Então, deixa eu ver se eu tenho, inclusive, nessa aqui. Esse aqui eu acho que eu tenho. É comum, né, quando você coloca e-mail, ter muito lixo, né, de spam, né, de coisa de Google, alerta de segurança e tal, né. Então é possível bloquear aqui o contato, principalmente quando vier desses spam, que aí tu tira ali, ele, na próxima ali ele nem considera como um atendimento pendente, tá? Então, parece que é usado aqui o contato, tá? É isso, então. Aí aqui, então, temos a opção de filtro, né, então, a opção de ordenação. Acho que é bem legal essa ordenação, porque a gente consegue customizar da forma que o cliente quer trabalhar, né? Porque às vezes o que acontece? Eu quero que no topo apareçam os atendimentos abertos mais antigos, né? Que é, por exemplo, a gente usa aqui na questão, né? Tipo, quem chamou primeiro vai sempre aparecer no topo, para que eu resolva primeiro o problema do quem chamou primeiro, né? Só que aí eu posso trocar também, né? Às vezes, pô, faz 27 dias, por exemplo, né? Aqui, né? Então, se eu quero trabalhar de uma forma diferente, eu consigo trocar a ordenação aqui. Eu consigo colocar, por exemplo, que a última atividade mais recente primeiro, ou seja, tipo, que o cliente respondeu por primeiro, digamos assim, né? Então é possível selecionar várias opções aqui. Tem as prioridades também, tá? Aqui eu tenho uma prioridade, por exemplo, né? Então essa aqui está como urgente, para colocar outra prioridade, botão direito, né? E colocar aqui a prioridade que eu quiser aqui. Cadê a prioridade? Estou colocando média, aqui eu vou colocar baixa, média, alta, enfim. Aí ele vai colocando aqui, e depois eu consigo ordenar também de acordo com a prioridade, né? Então ele vai colocando as exclamaçãozinhas aqui de acordo com a prioridade do atendimento. E é possível também depois automatizar, né? Dependendo do assunto ou departamento, já colocar automático já alguma prioridade específica, tá? Bom, então aqui na tela geral, pessoal, eu passei por quase tudo, né? Aqui tem algumas informações aqui a mais. Então, aqui são a parte das ações das tarefas, é a mesma questão que aparece em botão direito, né? Só que é uma outra forma de fazer, né? Então, tipo, se eu quero atribuir a um time específico, mudar a prioridade por aqui, colocar alguma tag específica, eu consigo fazer por aqui também nas ações da conversa. Eu vou pular o macro, já explico, tá? Informações da conversa, são os dados ali gerais. Atributos do contato, então, são aqueles campos personalizados que o cliente pode escolher para ele criar que faz sentido com a operação dele, que eu expliquei antes, né? Então aqui, por exemplo, eu criei um exemplo, que é aquela segmentação, né? Então, tipo, é possível criar aqui e não é nativo da ferramenta. Tipo, eu crio e eu coloco. Então, tipo, eu sei que isso aqui é ouro, por exemplo, né? Conversas anteriores, então ele traz uma listagem dos últimos atendimentos do cliente. Caso eu precise consultar alguma informação, ele traz aqui de forma rápida. E participantes da conversa, que eu já expliquei, mostrei para vocês aqui, que eu consigo colocar várias pessoas participar do mesmo chamado. Tá? Bom, então eu vou explicar um pouco sobre os macros. Os macros, pessoal, o que eu consigo fazer? Eu consigo facilitar esse processo de quando eu preciso fazer alguma coisa, tipo, quando eu preciso mudar aqui a prioridade, quando eu preciso transferir para outro setor, para outra pessoa. Então, se eu tenho alguma ação que eu faço meio que repetidamente, e eu tenho que ficar toda hora trocando aqui, quando eu passar aqui para o financeiro, por exemplo, eu tenho que vir aqui, colocar a tag, depois eu tenho que mudar para prioridade alta, depois tenho, né? É possível criar um macro que eu só executo e ele já faz isso automaticamente, né? Então aqui eu tenho um criado que é o transferir ao financeiro, ó, vou executar ele aqui, ó. Opa, ó, o que ele fez? Ele atribuiu ao departamento financeiro e ele enviou uma mensagem para o cliente. Então, é possível, então, criar esses macros, né? Só que aí depende da execução, tem que executar o macro. Então, depois eu vou mostrar ali a tela onde isso é feito, tá? Então, se eu vier aqui agora em financeiro,
Não vai dar porque eu acho que meu usuário não tem permissão ao financeiro. Não tem, então não vai aparecer aqui, tá? Mas tá lá para o financeiro visualizar o atendimento. Okay? Então, aproveitando o gancho, então é possível, então, formar equipes, pessoal, e a permissão de acesso que a gente tem aqui é bem simples. Então, usuários administradores vão conseguir visualizar relatórios e fazer configurações. Não administradores só irão conseguir visualizar os contatos e os atendimentos do seu departamento. Tá? Então, se só tiver uma parte do departamento, se não tiver, não é obrigatório usar departamentos, porque se não tiver departamento, todo mundo vai ver todas as conversas, né? Mas se tiver departamentos criados, aí tem essa separação para que não aconteça de algum cliente, algum usuário lá ver algum dado sensível, né? Tipo, a folha, enfim. Então, tá tudo separadinho aqui. Então, a gente tem esse controle por departamentos aqui. Então, até porque eu não consegui ver aqui o do financeiro. Então, um exemplo aqui, tá? Porque o do financeiro é outra equipe que não tá, que eu não consigo visualizar aqui com esse usuário. Bom, eu vou passar aqui, então, para as configurações. Então, aqui são as configurações gerais, né, da conta, enfim, a parte de cadastro aqui dos agentes, que são os atendentes, a parte do cadastro das equipes também. Então, uma questão legal que a gente tem aqui na equipe é a atribuição automática dos atendimentos. Tá? Então, eu consigo fazer isso por equipe e por caixa de entrada, pessoal. Então, eu tenho 2 níveis de configuração, tá? Sempre respeitando primeiro o da equipe. Então, como é que funciona a atribuição automática? Então, o cliente foi lá, abriu um chamado, né, e ele selecionou que ele quer falar com o departamento fiscal, né? E daqui a pouco, 10 clientes acionaram e colocaram que eles querem falar com o departamento fiscal. Então, eu tenho 10 atendimentos na fila. É possível fazer uma atribuição automática ao atendente. Então, aí eu configuro lá na equipe, né? Então, quando vier atendimento para o fiscal, ele vai atribuir automaticamente para quem estiver online. Tá? Importante, tá? Então, tem os status aqui online e offline. Quem estiver online vai receber um atendimento. Tá? Então, ele vai ser distribuído proporcional, né? Então, a DL vai receber um, eu vou receber outro, e aí cada um vai recebendo um aí, tá? E aqui no cadastro da equipe, eu só ativo se eu quero ou não, ok? Depois, é possível configurar lá na caixa de entrada quantos atendimentos eu quero que fiquem abertos ou não. Tipo, aí, não, no máximo 5, né? Então, aí ele vai atribuir até todo mundo ter no máximo 5 atendimentos atribuídos automáticos. Tá? Então, depois eu vou mostrar ali na caixa de entrada. Pois não, agora mesmo. Eu vou vir aqui em caixa de entrada, então. Aqui é aquela telinha que eu mostrei para vocês, né? Então, eu vou pegar aqui a do e-mail, por exemplo. E a do e-mail, então, você cria o nome do canal, e-mail, né? Vincula os agentes que vão ter permissão de acesso ou não. Eu vou criar um aqui, só para eu conseguir passar aqui. Ó, aqui eu coloco quais são os agentes que terão permissão, tá? É necessário ter, tem que ter permissão aqui para os atendentes conseguirem visualizar, tá? E aqui eu venho mais configurações, né? Então aqui eu tenho aqui as opções do IMAP da SMTP, né, que eu havia comentado aqui. Depois de configurado o IMAP, ele vai abrir a opção do SMTP, tá? Tá escrito aqui. É possível, então, colocar aquela questão das horários de funcionamento, que nem eu expliquei para vocês, tá? Algumas coisas ainda falta a gente traduzir aqui, devido aos componentes que a gente usou, né? A gente pegou alguns componentes já pronto para agilizar aqui, então não traduzidos ainda totalmente, então a gente vai traduzir. Então aqui é possível colocar aquelas opções lá do período de atendimento, né? Então, e é possível colocar também uma mensagem, caso o cliente chamar fora desse período aqui. E aqui, então, a gente tem a opção para enviar ou não a avaliação de atendimento. E é possível colocar também essa configuração por caixa de entrada, né? Então, no e-mail eu não acho necessário colocar, então pode desabilitar e ativa, talvez só no website, só no WhatsApp. Então é possível fazer essa seleção da onde que, em quais canais vocês querem que envie ou não, né? Também se não quiserem enviar nenhum, é só não marcar em nenhum, também é opcional o uso aqui da avaliação do atendimento. Tá? Então é só desabilitar aqui nas caixas de entrada também, bem tranquilo. Tá? Bom, aqui então não tem muito segredo, né? Então
Vocês vão conseguir ver ali. E aqui nos colaboradores, que eu tinha explicado, né? Aqui ele também consigo habilitar a atribuição automática, e aqui eu consigo sim colocar um limite, né? Então, aqui eu consigo colocar, por exemplo, 5, né? Ele vai atribuir no máximo 5 atendimentos para cada agente aqui, para essa caixa de entrada aqui. Aqui então em tags, são as tags, né? Então aqui não tem muito mistério, cria uma tag, coloca a cor, o nome, a descrição, e se você quer que exiba aqui na barra lateral, né? Porque como o tag é bastante informação, né, para não ficar muito poluído, se tiver algumas tags que o cliente só queira usar para os contatos, por exemplo, ele desmarca aquela opção que não vai aparecer aqui. Tá? Só vai aparecer nos relatórios apenas. Atributos personalizados, né, que eu tinha comentado antes. Então aqui você escolhe se é na conversa ou no contato. E aqui dá possível colocar o nome do campo, qual que é a chave, tipo, mais ou menos um nome, só que tem caracteres que ele não vai aceitar aqui na chave, tá? A descrição, para que ele vai servir, e se ele vai ser texto, vai ser um link, vai ser uma data, por exemplo, uma lista, né, um checkbox, qual que é o tipo do campo. Tá? Então, isso que a gente vai traduzir também. E é possível, então, ele criar quantos forem necessários, quantos eles precisarem para customizar ali, que help para ter os campos que eles precisam para a operação deles. Então, aqui eu tenho a separação, né, conversas e o dos contatos, por exemplo. Né? Então, aqui eu tenho da segmentação que eu havia mostrado antes, né? Então, isso tudo eu criei aqui, cada cliente pode criar o seu, tá? Não compartilhe aqui com todos os clientes. A parte de automação, eu vou pular agora, que eu vou explicar por último, que é a mais complexa. A parte de macros, são aqueles macros que eu havia comentado, né? Então, que eu executei antes, né? Então, quando eu clicar lá em transfer financeiro, ele vai vincular o time financeiro e vai enviar essa mensagem aqui para o cliente. Foi o que aconteceu lá, né? Mas eu posso criar vários fluxos aqui, né? Vários macros. Posso criar alguns macros, por exemplo, que façam com que finalize a conversa e já mande para ele alguma mensagem, enfim, alguma coisa. Tem vários macros que eu posso criar. E eu posso criar alguns macros gerais para todos usarem, ou eu posso criar um macro só para eu usar, um macro particular, que só o Gia que vai mostrar só para mim, né? Então os atendentes vão poder criar esses macros aqui. Então aqui vai dar criatividade ali do cliente, da necessidade, né? Tem que sempre olhar ali a operação dele, né? Tipo, tem alguma coisa repetitiva, verificar se é possível ou não criar algum macro para ele, para não precisar que ele faça tudo na mão, repetitivo, né? Então, essa é a ideia dos macros aqui. Respostas prontas também, né? Então, bem simples, colocar aqui é um resuminho, né? Um título, e aqui a mensagem que você quer que envie, né? Então, aqui na conversa, quando eu estiver falando com o cliente, então aqui, se eu digitar aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, tenho aqui, digite essa barrinha para atalhos, né? Então, clico na barrinha e ele vai mostrar aquela lista de mensagens prontas aqui. Então, eu consigo enviar para ele essa mensagem pronta aqui. Tá? Então, é possível criar por ali. Integrações, então, são aquele painel de aplicativo que eu havia mostrado a vocês, né? Então, é possível escolher o nome da aba e o link que vai abrir quando clicar na aba, né? Então, essas abas aqui em cima, então aqui que é configurado. E essas auditorias a gente não desenvolveu, tipo, que ignorem por hora. Bom, então agora eu vou explicar sobre a parte de automação. Essa parte de automação é um pouco mais complexa, mas é aqui que vai ser configurado aquela questão lá tipo, do bot, né, sabe? Tipo, digite boleto para falar, né, para falar sobre boleto, digite financeiro para falar financeiro. Então, toda aquela etapa inicial, tudo configurado aqui em automações. Então, hoje, no nosso financeiro, por exemplo, né, eu tenho aqui um exemplo, deixa eu puxar aqui uma conversa aqui do financeiro. Aqui, ó, né? Então, o nosso financeiro usa, né? Então, ó, quando alguém manda um lá, ó, eu mandei hoje de manhã, inclusive, né, que estava demonstrando estava falando com um cliente piloto aqui. Então, ele já manda aquela mensagem inicial, né? Conte se você é cliente, revenda, né? Creio que alguns de vocês já interagiram com o financeiro aqui, inclusive até eles atenderam aqui, né? Mas aqui, quando eu seleciono nota, já caiu especificamente para uma responsável lá do boleto, do nota lá. Eu não lembro quem que é, mas já caiu especificamente lá o atendimento já vinculado para ela, já com a tag lá, boleto, nota, já está tudo referenciado, tá? Foi tudo automático. E é tudo por aqui que é feita a automação, tá? Aqui a gente precisa traduzir essas variáveis ainda, tá? Mas assim, tem várias coisas que dá para fazer aqui. Até é complexo passar todas elas aqui nesse treinamento, mas aqui é possível, nossa, muita coisa, tipo,
quando o cliente chama, tipo, quando ele chama na primeira vez, tipo, ó, quando o status for igual a aberto, né, no caso, quando a conversa é criada, né, quando a conversa é criada, não precisa ter condições, na verdade. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu criar aqui. Mensagem de boas-vindas. Acho que é melhor eu criar algumas aqui. Eu vou repetir, quando a conversa é criada, tá? Deixa eu colocar uma condição. Quando a conversa é criada, eu quero enviar uma mensagem. Tá? Send a message. Vou até copiar esse do financeiro, peraí. Tô sem criatividade. Ó, então eu consigo colocar essa mensagem aqui, né? Criar. Pronto. Esse aqui eu vou remover agora. Aqui. Não, tá certo. Esse aqui eu tenho que deixar quando a conversa é aberta. Então, quando a conversa é criada e o status da conversa está em aberto, né? Que é quando inicia a conversa, o cliente vai chamar, sempre vai estar em aberto. Eu vou mandar uma mensagem, tá? E aí, quando o meu cliente chamar, ele vai mandar essa mensagem, tá? Deixa eu recarregar a página aqui numa guia anônima, aqui, só para garantir que eu vou abrir um chamado novo aqui. Olha lá. Então, olha só, pessoal, ele já enviou, né? Claro que aqui tá misturado aqui com outras regras que eu tenho aqui, né? Mas ele enviou aquilo lá, seja bem-vindo ao financeiro, tal, né? E aí ele vai digitar o que ele quer falar, né? Tipo, sobre qual assunto, tá? Então aqui a gente vai entrar numa questão que esse talvez seja algum empecilho, ou talvez não, tá? O que acontece? Esse método de criar aqui as regras que eu mostrei para vocês, vocês viram que ela é em formato de tela, né? Nós queremos substituir para em formato de árvore. Acho que um de vocês já viram, até acho que é de saque tem, né, um formato novo lá de configurar o bot, que é em árvore, né? Então a gente vai substituir isso, a gente está desenvolvendo, mas nessa primeira entrega a gente não tem um formato em árvore, tá? E quando a gente for entregar também o formato em árvore, a gente vai disponibilizar também a opção de selecionar números. Então digite 1 para falar de financeiro, 2 para falar... Hoje, pessoal, é tudo por palavras-chave, nessa primeira versão, tá? Hoje tem que clicar aqui em hashtag cliente, porque é a palavra-chave hashtag cliente que está vinculado a transferir para tal departamento. Então não é 1, 2, 3, 4. Isso, no começo aqui no nosso financeiro, os clientes estranharam. Mas aí, depois de orientado eles, está todo mundo usando ali de boa, né? Então, tipo, as meninas nem se preocupam mais com isso ali do financeiro. Né? Foi só na primeira semana ali que, quando os clientes foram chamando, que tiveram alguma dúvida, talvez eles esqueciam de colocar hashtag, só falavam cliente, mas eles foram orientados, porque mesmo se ele colocar só cliente, vai aparecer na fila de atendimento. Aí é só orientar o cliente. Não, ó, você pode colocar hashtag cliente, tal, vai dar certo, tá? Vai talvez ocasionar uma estranheza, mas depois eles vão se acostumando, tá? Mas também a gente vai desenvolver ali um novo formato para configurar essas regras automatizadas, né? Então, como essa é a primeira versão de entrega, ainda não está pronto, mas a gente vai desenvolver para ter um fluxograma e ter a opção lá de 1, 2, 3, né? Que nem é um tradicional, né? Hoje todo sistema, todo bot do WhatsApp, enfim, é da forma 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou você seleciona, tá? Mas por enquanto tem essa questão aqui, tá? Então, ó, mandei boas-vindas, né? E aí, como é que eu configuraria, por exemplo? Eu acho que eu vou fazer diferente, ó. Então, tá... Não, eu vou continuar aqui, né? Se ele for cliente, eu quero mandar mais umas opções específicas para cliente, que é o que acontece aqui, né? Então, aqui eu escolhi cliente. Então, como eu escolhi cliente, ele me deu mais duas opções para eu informar nota ou outro para outros assuntos. Tá? Então, como é que foi feito? Então, cria mais uma regra. Aqui ele vai sempre repetir, né? É... Selecionado, opção cliente. Ok, aqui é quando a mensagem é criada. E o conteúdo da mensagem for igual a cliente. Opa, hashtag cliente.
Quando o cliente me mandar essa mensagem com conteúdo hashtag cliente, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar mais uma mensagem, que é aqui, certo? Então, para ele selecionar mais umas duas opções, nota ou outro, ok? E agora eu vou criar mais uma. Se ele selecionar nota agora, selecionar a opção nota, e é tudo igual. Nota, mensagem criado, e aqui é a hashtag nota. O que eu quero fazer? Aqui eu já não quero enviar uma mensagem, não vou enviar uma mensagem, então pode ser, né? Estou transferindo para um atendente. Aguarde 1 minuto. Beleza. Então aqui eu adiciono mais uma ação, porque eu posso fazer várias ações. Uma é eu mandar uma mensagem para o cliente, e a outra pode ser vincular ao time. Vincular ao time, tá? Eu vou ter que vincular aqui a um que eu tenho acesso naquela tela, então eu vou colocar o fiscal aqui, tá? Sei que não tem muito a ver, mas vai ficar vinculado ao fiscal, tá? Pronto, criar. Beleza. Vamos ver se vai dar certo, tá? Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Tomara que eu tenha configurado certinho ali. Eu vou abrir novamente uma guia anônima aqui. Ok, aqui eu vou me identificar, tá? E vou colocar que eu sou um cliente. Ó, ele já trouxe para mim que o que eu quero falar sobre qual assunto. Eu vou colocar que eu quero falar sobre nota, né? Nota. Beleza, ó, viu aquela mensagem que eu configurei? Eu estou transferindo, agora de minuto. Se eu voltar aqui agora no KeyHelp, vai ter aqui um atendimento novo para ele, né? Que é essa aqui, que eu tinha vinculado ao fiscal, né? Então, se eu verificar aqui, nos dados da conversa, informações da conversa, aqui, ações, aqui, está atribuído à equipe fiscal. Então, já fez tudo aquilo automático. Então, atribuído ao fiscal por sistema automatizado, né, pelo bot. Ó, vou filtrar aqui em fiscal, já caiu direto lá para o fiscal. Tá? Então, como eu falei para vocês, é um pouquinho mais complexo, talvez. Então, talvez vai querer que vocês deem mais uma estudada ali sobre as possibilidades aqui das configurações do bot, mas é a única parte complexa, né, até agora que a gente viu. Tá? E aqui eu poderia fazer várias outras coisas, né? Várias outras automações, tem várias outras regras aqui também. Tá? Eu consigo também colocar um filtro, né? Ah, para isso aqui só for. Isso aqui não faz sentido ser no e-mail, né? No e-mail não tem como, não tem essa dinâmica do cliente interagir. Então eu coloco mais uma condição aqui, né? Então eu adiciono mais uma condição que o, o inbox aqui, né? É diferente do e-mail lá, né? Do e-mail. Então eu consigo fazer isso, né? Eu acabei não clicando em atualizar ali e fechei. Inbox. Depois a gente vai traduzir, que nem eu falei. E-mail. E aqui você coloca e ou, né? Aqui no caso é e, né? Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? E ou, né? Porque ou é um ou outro, né? E é as duas condições juntas. Ok? Então, é um dos exemplos que a gente consegue fazer, tá, pessoal? É possível também, por exemplo, vincular direto a uma pessoa específica, né? Aqui eu vinculei a um time, mas eu poderia, por exemplo, vincular direto a um agente. Direto já para pessoa, direto para a DL, por exemplo, né? Vai direto para a DL, não precisa passar por um departamento. E se passar por um departamento, ele já faz também aquela distribuição automática que eu expliquei para vocês, tá? E é possível colocar várias outras ações também, né? Tipo, aqui eu poderia colocar até para colocar uma tag, por exemplo, né? Que é a label, né? Adicionar a label, vamos pegar aqui, ver se eu tenho uma, tem a ver com isso. Acho que não tem nenhuma aqui criada que tenha a ver com isso, mas poderia colocar aqui uma etiqueta também, uma label, né? Cuidado para não clicar fora, que nem eu clico aqui sem querer. Adicionar a label, aqui, né? Daí eu atualizo e pronto. Então, consigo criar várias e várias regras, tá? Do nosso financeiro, pessoal, tem várias regras criadas, tem umas 30 regras criadas aqui, tá? Então, porque tem as suas particularidades no e-mail, tem suas particularidades no WhatsApp, né? Então, tem alguns filtros ali que são criados específicos para fazer alguma ação específica automática de acordo com a caixa de entrada também, tá? Bom, por último, né, acho que tem a questão também de resolver o ticket, tá?
a partir de tantos dias sem interação do cliente, é possível fechar automaticamente. Ok? Bom, acho que eu passei por tudo que a gente já tem nessa versão atual, pessoal. Acho que ficou muito... Talvez a parte ficou meio complexa ali das automações ali, né? Mas, no geral, é um sistema bem fácil de usar, bem simples, né? Então, poucas configurações, parametrizações, o cliente já pode sair usando. Eu crio uma equipe, cadastro ali os agentes e já dá para sair usando. Configura as caixas de entrada e pronto. As automações é um passo além para deixar um pouco mais fácil depois a parte automatizada, né? Mais escritórios mais pequenos, que talvez é o mesmo cara que faz tudo lá, nem precisa ter nada de automação, né? Já cai ali, já atende, já tem esse controle, né, também. Eu esqueci de mostrar aqui os relatórios, né? Então, aqui nos relatórios a gente tem a visão geral. Essa visão geral, ela é mais usada para a parte da gerência, né? Supervisão, para justamente ver em tempo real o que está acontecendo ali, né? Quantos atendimentos tem aberto, quantos agentes estão disponíveis, né? Por exemplo, agora, só tem um agente disponível, tem 6 desconectados, né? Então, e em tempo real. Então, já consigo lá ver se o pessoal, o que aconteceu, né? Então, os atendimentos estão acumulando e agora entrou mais um aqui, né? Provavelmente alguém do meu time aqui está testando alguma coisa, né? E aqui uma visão geral, tarefas abertas, não atendidas, não atribuídas a ninguém, e o pendentes, que é aquela questão que eu falei lá, que tiver alguma pendência ainda a resolver, marca com pendente. E aqui a gente tem um mapa de calor dos últimos 7 ou 30 dias, que ele mostra o dia que mais teve atendimento e o horário. Então aqui é o dia, e aqui embaixo é o horário. Veja que o dia que mais teve aqui foi na quarta-feira, das 4 às 5 da tarde. Então, isso aqui serve para um gestor, talvez, remanejar a equipe, né? Talvez ela veja que tal horário tem mais atendimentos, consegue colocar mais atendentes naquele horário. Então, essa é a ideia. E é possível visualizar dos últimos 30 ou 7 dias aqui. Os últimos 30 vai ficar grandão aqui, né? Mas é possível visualizar também. E aqui tudo é possível exportar para Excel. Então, clico aqui, ele vai exportar aqui, tá? Eu não sei se minha máquina vai abrir o OpenOffice aqui. Abriu. Aí ele vai exportar, tá? Os dados aqui, por Excel também. Aqui, então, ele visualiza por agente em tempo real. Ó, o Gian está com 7 chamados em aberto e 6 ele não atendeu ainda. Está vinculado a ele, mas ele nem começou o atendimento ainda. A Camila, 2 e 1 não atendeu ainda. Tá? Então, eu preciso visualizar aqui por atendente. Aqui, então, a gente tem o relatório do CSAT, né, da avaliação. Então, aqui ele vai trazer o total de resposta, a pontuação da satisfação, né, 100%, né, então, de acordo com a metodologia CSAT, né, tem a avaliação aqui, né, então, por exemplo, se eu der uma carinha aqui, conta 0%, né, tipo, ele diminui aqui o percentual de satisfação, tá? E aqui a taxa de resposta, né, quantas avaliações foram enviadas e quantos responderam também. E aqui embaixo, né, os comentários, né, então, se o cliente interagir e colocar alguma observação também, ele vai mostrar. Ou se ele não colocar nenhuma observação, vai mostrar aqui também, tá? Só que sem o comentário aqui. Mas essas são as últimas avaliações para visualização aqui também. É possível também aqui em cima aplicar filtros, né? Então, para eu ver como é que está essa semana, como é que está no mês, nos 30 dias, intervalo que eu quiser aqui personalizado. Eu consigo visualizar específico por agente, por equipe, por caixa de entrada, né? E caso eu queira visualizar as avaliações que teve de acordo com o tipo da avaliação. Tudo também, né, exportável aqui para formato Excel, CSV. Eu também tenho essa possibilidade aqui em todos os relatórios aqui já exportação. Tá? Caso ele queira importar para um BI, né, um outro local. O restante, pessoal, a gente está avaliando, acho que a gente vai unificar tudo, tá? Porque são todos iguais, só que só muda o filtro. Só que aqui a gente criou um para cada filtro, só que eu acho que a gente vai unificar tudo, tá? Futuramente, mas eu vou mostrar como que está na nossa versão atual. Então, aqui em conversas, eu consigo visualizar um geralzão, né, dos últimos tal dias, últimos 30 dias, mês, né? Então, o intervalo personalizado, o que você quiser, de todos os atendimentos. Então, eu tenho quantas conversas, pessoal, aqui no que a gente chama de conversa, tá? Mas é o atendimento, é o ticket, é que tem vários nomes para isso, né? Mas é a conversa que a gente chama aqui. Quantas mensagens foram recebidas, enviadas dentro das conversas? O tempo da primeira resposta, né? Quanto tempo eu estou demorando para mandar a primeira resposta? Tempo de resolução do atendimento, tempo médio. Tudo aqui ele traz também com base aqui, né? Nos últimos dias que eu configurei lá em cima no filtro, né, que eu estou vendo nos últimos 7 dias, tá? Então ele traz um resuminho aqui por dia também. Tá? Contagem de resolução,
quantos foram resolvidos, né? Porque, ó, eu tenho 10 abertos, mas só foi resolvido 4, tem 6 ainda em pendência, né? Então tem essa separação. E aqui é o tempo médio de espera do cliente entre cada uma das respostas. Porque às vezes eu atendo rápido, mas deixo ele lá no vácuo, lá por 1 hora, 2, né? Então tem esse outro indicador também por geral, né? Tempo de espera é geralmente o que ele espera para a resposta. E aqui eu tenho também como, pessoal, como habilitar essa questão do horário de funcionamento, né? Então, antes eu mostrei para vocês lá na configuração da caixa de entrada, é possível configurar lá o horário de atendimento e usar aquele horário de atendimento, tá? Então é importante aqui sempre usar para justamente não ter indicador errado, né? Daqui a pouco o cliente chama fora do horário de trabalho e aí, nossa, né, o SLA ali, o prazo vai lá para as alturas, né? Porque eu só vou responder no outro dia de manhã, né? Então é importante considerar só dentro do horário, né? Então se ele chamar fora do horário, ele só começa a contar a partir das 2 da manhã, né? Que eu configurei lá, só a partir das 2 da manhã, não conta a madrugada ali, final de semana, e o dia da semana que eu ignorei. O restante aqui dos dados, pessoal, ó, vejo que eles são bem parecidos aos relatórios. Ó. Só que aqui em agentes, ó, eu tenho as mesmas informações, só que eu tenho a possibilidade de filtrar o agente aqui. Então, eu quero ver aquelas informações, só que só filtrando o Adriano. Aqui eu quero visualizar aquelas mesmas informações, só filtrando a tag, né? Então, é os mesmos dados, ó, mesma coisa. Aqui as caixas de entrada, aqui a equipe. Tá? E basicamente isso aí do relatório. Tá? Então, acho que eu já passei por todas as funcionalidades que a gente tem, tá? Ficou meio pesado, eu sei, né? Mas vai ficar gravado aqui, caso vocês queiram consultar. Se tiver alguma dúvida também, a gente acionar. Então, pessoal, o que a gente liberou atualmente nessa versão, a gente vê que a gente, sim, conseguimos atender alguns clientes pilotos, né? Mas a gente ainda vai fazer muitas coisas que a gente precisa, né? Então, o QHelp, ele não é necessariamente embedado ao Zen. Ele não é um módulo dentro do Zen. Não está lá dentro do Zen, lá o QHelp, você clica por dentro do Zen. Ele é um sistema separado. Porque a gente vai fazer separado, porque aqui a gente precisa de alta performance, né? Porque você está interagindo com o teu cliente, então você tem que responder, já tem que ir tudo instantâneo. Tudo tem que funcionar de maneira instantânea, né? Então, a gente fez separado para trabalhar, funcionar em uma estrutura separada, para que qualquer problema que dê lá no Zen, por exemplo, não afete aqui também, né? Então, está feito de uma forma separada, tá? Devido a isso, nessa primeira versão, a gente não tem nenhum tipo de integração com o Zen ainda. Não é possível sincronizar as empresas lá, os contatos do Zen para cá, né? Então, a gente vai estar trabalhando nisso, né? Mas é uma melhoria futura. Nessa primeira versão, da primeira entrega MVP, a gente não tem, tá? Então, é uma ciência que quem for entrar de cliente piloto, né, tipo, ele vai ter que ir cadastrando os contatos conforme os contatos forem chamando, né? Tipo, ele vai se identificando quem que é. Se for por e-mail, ele já se identifica automático, já vai ter e-mail, né? Mas vai ter esse trabalho de fazer meio que na mão ali essa identificação de qual que é a empresa, qual que é o contato, tá? Então, tem esse detalhe. Outro detalhe, pessoal, a gente não... Viram que o sistema, ele não é baseado em abertura de ticket, né? Porque, assim, não tem uma tela onde o cliente consiga ainda logar lá para consultar um ticket em aberto, né? Mas a gente vai desenvolver também, né? Que é lá na área do cliente do Zen. Então, ele vai acessar o portal do cliente e ele vai poder consultar lá os tickets, tá? Então, ele vai poder visualizar os atendimentos em aberto, enfim. E lá que daí a gente vai elaborar um pouco melhor essa situação do número do ticket, tá? Hoje a gente já deixou aqui criado já um ticket, tá? Ele fica salvo aqui na URL. A gente vai destacar melhor aqui o número dele, tá? E é possível filtrar depois aqui também pelo ticket. Mas não funciona hoje como se fosse um Desk Manager, por exemplo, né? Porque, pô, assim, tem um ticket e aí não é dessa forma, é mais uma conversa mesmo, é um chat mesmo agora, funcionamento, né? Mas aí com a integração que a gente vai ter com a área do cliente, a gente vai elaborar melhor esse ticket. Outra melhoria que a gente vai ter no futuro, envio em massa de notificações, tá? Então a gente não tem ainda, mas a gente está de olho para desenvolver, né? Tá nosso backlog ali, e a gente vai desenvolver médio prazo ali, talvez esse ano, o envio em lote em massa de notificações, né? Então vai ser possível você ter uma mala direta aqui, né? O escritório poder postar avisos em massa para o cliente, que vai pelo WhatsApp, por e-mail, ou vai aparecer também lá no portal do cliente, lá no Zen 2, né? Lá na área, quando o cliente logar lá no Zen 2, lá na página principal, vai aparecer lá também um widget lá com, né, uma parte lá na página inicial, um dashboard com
os avisos do escritório também, né? E aí são avisos diversos, tá? E aí a gente vai fazer de uma maneira bem legal. A gente não vai só enviar, né? A gente vai colher também as informações, tipo, quantos clientes visualizaram, quantos foram enviados, tal. Vai ficar algo bem legal, né? A gente já tem desenhado, falta desenvolver. Deixa eu ver o que mais. Para o futuro, acho que não me vem nada à mente agora que eu lembro. Eu vou ver as perguntas, então, que vocês fizeram. Eu acho que vocês mandaram algumas aqui. Antes disso, alguém levantou a mão? Foi o Odoler, isso? Quer comentar algo, Odoler? Boa tarde, Jean. Tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo certo. Frio e molhado. Ah, Bem no início, cara, ali tu falou uma questão que é a questão da validação do usuário do cliente, né? Ele não vai precisar ter um usuário, né? Isso daí, eu assim, fiquei um pouquinho preocupado com relação principalmente o que tu falou ali de dados sensíveis, né? Quando tu vai controlar por equipe, tipo de acesso, beleza, do agente, do atendente ali, tu vai conseguir controlar, né? Mas a gente não corre um risco de ter isso aberto e estar dando informação, de repente, de uma empresa errada para aquele usuário? não, depende, né? Quem for usar vai ter que estar ciente, né? Quando a gente desenvolver a opção dentro do atendimento lá do Zen, lá com o ticket, aí beleza. Aí lá vai ficar amarrado ao usuário do Zen, né? Tipo, o cliente do escritório vai ter que ter um usuário. Aí vai estar amarrado com aquele usuário, né? Entende? Aí sim, aí ele pode talvez trafegar, né? Mas quem começar hoje a usar o KeyHelp sem essa opção, aí já tem que estar ciente disso, que pode talvez ocasionar algum problema dele estar enviando um dado errado, se ele não confirmar quem é, né? Claro, tipo, se o cliente chamar pelo WhatsApp, vai vir o número dele, né? Vai vir o número dele. Se ele mandar por e-mail, vai ser através do e-mail dele. Seria a mesma coisa, Buller, que eu vim aqui no meu Gmail, aqui que a gente usa o Gmail aqui na questão, né? Eu vim aqui no Gmail e você me mandar um e-mail. Tipo, como é que eu sei que é o do Lir? É o do Lir, porque é o e-mail do Lir, não tem como, só se alguém for lá e acessou o e-mail do Lir, né? Então é da mesma maneira, tem que tratar da mesma forma, sabe? Como se fosse ele estivesse falando no WhatsApp web ou no e-mail com o cliente dele. Aí se ele se sente inseguro e quer mais uma camada que ele faça um login, aí tem que esperar a gente liberar a integração com o portal do cliente lá do Zen. Da mesma maneira, assim como a gente também não pode engessar, por exemplo, se tu usar ele como comunicador, não necessariamente eu vou estar cadastrado, né? Eu posso ser um contato esporádico da contabilidade. Sim, exatamente. Mas principalmente quando for pelo site. Pelo site, pessoal, aí sim, eu não tenho, é seguro, não tem o que fazer. Né? Porque lá no site, se eu colocar um e-mail diferente, né, tem que tomar muito cuidado com os atendimentos do site. Mas atendimentos via e-mail e WhatsApp, eu creio que ele já vem identificado, certo? Né? Porque não tem como clonar o teu e-mail ali. O WhatsApp até tem, né? A gente já sabe que os golpistas conseguem fazer isso, mas é uma questão que também não tem como a gente, né? Eu tinha colocado aqui mais duas questões aqui. Uma tu já tinha, aliás, mais três. Uma tu já tinha respondido ali com relação às integrações que vem pela frente com a integração com o Zen 2, né? Mas tu não citou nada em relação ao tarefa, se ele vai estar interligado ao tarefa, ou se falou que de repente possa ter perdido. Tem alguma coisa, não? Não vai ter nenhuma ligação com a tarefa. Tá. E outra, de repente até uma pergunta, a Diana já ficou de responder ali. O início, para a gente botar um projeto a rodar, o início, a nossa gestora, a gente vai entrar com tudo, ou o cliente vai ter que ter essa conta-meta já definida? Não, ele precisa ter uma conta no Facebook, né? Tipo, é a mesma, sabe aquelas configurações que tem lá no Zen? Aquelas configurações que são chatas, inclusive, né? Ele vai precisar fazer aquelas configurações lá. No Zen 2, a gente fez aquela ligação ali com o... A gente se tornou parceiro da Meta, sabe? E aí a gente consegue configurar, facilitar um pouco a configuração, tá? Só que aí falta a gente aplicar aquilo ainda no KeyHelp. Tá? Mas é possível configurar lá no Zen, pegar os dados e trazer para cá, sabe? Logar lá no Facebook no Zen 2, né? Só que clientes da base que usam o Zen 1, aí eles vão ter que fazer do zero, tá? Deixa eu mostrar aqui, galera, só um minutinho. Não sei se todos viram, mas agora a configuração do WhatsApp aqui no novo Zen ficou bem mais simples, né? Basta o cliente vir aqui e logar, né? Então ele vem aqui, loga, né? Faz o login aqui no Facebook, e aí aqui mesmo vai abrir uma telinha, um wizardzinho, que ele é um passo a passo, né? Tem 5 passos ali, que ele cria o nome da conta, outro ele coloca o número do telefone e tal, e é tipo, pronto, né?
Então, a gente vai transferir para lá, mas hoje é manual. Tá? Quem já usa o Zen 2, dá para fazer por aqui, e daí a gente pode copiar, né? É só avisar nós que a gente pega daqui e joga para lá. A gente apoia isso, né? Para o cliente não fazer na mão. Senão tem que fazer na mão, né? Nas configurações ali da caixa de entrada vai pedir aqueles dados lá que tem lá no Zen também, no Zen 1, que é o ID da conta, ID do telefone e o token. Nessa primeira versão, tá, Dolir? Depois a gente vai colocar o login ali, tá? Que é o melhor dos mundos. Mais alguma dúvida, Dolir? Humberto, levantou a mão? Ei, Jean, tudo bem? Rapaz, tu falou agora, foi onde eu me entristeci. Era exatamente uma das perguntas que eu tinha selecionado era essa, sobre a questão do meta. Então você já respondeu que a configuração vai ser igual ao do Zen 1, né? Porque aquela configuração para o cliente fazer é inviável. Não, ele, não é, ele está, não né? vai, ele não vai Assim, conseguir fazer. Está igual ao do Zen 1, não é que é do... Por enquanto Entendi. está, né? Porque isso aqui envolve um pouquinho mais complexo para fazer. Não, isso aí eu tentei colocar alguns clientes no Zen 1. Eu vi a melhoria que teve para o Zen 2, ficou show de bola. E eu já esperava que fosse ter essa vinculação igual ao do Zen 2. Mas não tem, tudo bem, a gente espera. Minha outra dúvida é se a gente consegue, com o Telegram, usar ele, como seria esse Docs para o Telegram, porque é uma coisa que é interessante. Colocar os clientes para usarem o Telegram enquanto não utiliza essa integração com o Meta, tá entendendo? Se teria como é que Sim. funciona, vai ter Docs para isso, vocês vão liberar quando? Sim, a gente está fazendo ainda a documentação. A gente está fazendo aos poucos a documentação, na verdade. Tipo, a gente tem um setor de manuais agora aqui na Store, né? Store de copywriter, né? E aí a nossa não sei qual que é o nome dessa profissão, a nossa criadora de manual ali, ela tá fazendo os principais aqui, né? E aí depois ela vai chegar nessa parte do Telegram aqui. Mas aí eu te ajudo aqui, é só falar com a Angélia ali, a gente faz uma call junto ali, bem fácil, tá? É só pegar as configurações lá da API lá, e do Telegram é bem mais fácil que da Meta, né? Aí a gente consegue configurar ali, eu te ajudo ali. Senão a gente libera um manual ali rapidinho, nem que eu faça eu mesmo, daí eu te passo. Um manual ali agradeceria, já. Né? Sim, pode ser. Porque depois, hoje em dia, alguns clientes já são acostumados a receber lista de entregas, né? Pelo Telegram, né? É um software que eles usam muito para esse tipo de coisa e não tem custo. Acredito que não vai ter custo, né? O Telegram é muito melhor que o WhatsApp, né? É uma pena que o brasileiro não usa, né? Exato. Me tira outra dúvida, Jean. Na atribuição que tu colocou lá em relação a 5 atendimentos por agente, os adiados não vão contar, né? Eles não contam, né? Eu gostei muito dessa função. Tipo, você tá lá no atendimento, aí vai dar um retorno para um cliente. Você coloca para adiar, sei lá, daqui a 2 dias, 3 dias, que é. Sim. Então ele não vai contar nessa parte da transferência, correto? Não, ele conta atendimentos pendentes, né? Depois eu vou testar de novo, assim, eu não sei se eu cheguei a verificar isso eu mesmo, depois eu vou falar com o meu time ali. Assim. Mas acho que, se você tiver acesso, pode fazer um teste ali, sem problema. Mas eu acredito que sim. Os requisitos que eu tinha passado lá para o pessoal era que as pendentes. Se não for, a gente muda, mas eu tenho certeza que é os pendentes, tá? Ele valida os pendentes. Os pendentes, desculpa, não é os pendentes, tá? São os em aberto. Isso. Porque a gente tem o pendente aqui que não é o em aberto, tá? Então, o abertos aqui, ele pega os chamados abertos. Se está pendente ou se está adiado, ele não considera como está aberto, tá? Ou resolvido, obviamente, né? Então é diferente, tá? Se tiver com qualquer uma dessas 3 opções aqui, ele ignora e ele vai atribuir automático de novo. Pronto, perfeito. Então, adorei essa questão da ferramenta. A gente puder ver depois do Telegram, eu agradeço demais, viu? Muito bom, show de bola, obrigado. Show. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Mandaram uma dúvida aqui no chat, mas eu queria que eu tinha respondido antes, né? Tem aqui, por enquanto, aqui em cima apenas o número do ticket, né? Mas aí a gente vai elaborar melhor isso posteriormente em uma próxima versão para a gente colocar aqui uma informação melhor do ticket, destacar melhor isso. E lá na área do cliente, lá, né, no Zen, o cliente tem a possibilidade de consultar esse ticket também, né? Hoje é possível consultar o ticket aqui. Então, aqui tem um filtro aqui, né? Ó, então, aqui um filtro, né? Buscar mensagens, né? Se eu colocar o número do ticket, ó, eu pego pela conversa aqui, ó, ele traz o ticket 15 aqui, por exemplo, né? Ó, se eu pegar o 14 eu não tinha? Acho que eu não tinha o ticket, não sei o que aconteceu.
Ó, vou pegar 8 aqui. Então, ele traz aqui, tá? Os tickets da 8 aqui. Então, tem como consultar, mas só do lado do atendente, né? Porque não tem um portal ali que o cliente do escritório consulta, né? Mas a gente tá elaborando isso, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão aí? Algum apontamento? Algum feedback também? Marcelo? Jean, boa tarde. Marcelo aqui da Quessis. É importante para nós, às vezes, quando está conversando com o cliente, coloca aí que vamos ter essa ferramenta, é algo que a gente até está usando ali para convencer o pessoal a vir para o cloud, né? Uhum. Mistura um pouco os assuntos, mas tudo bem. Essa versão aí, eu gostei muito, mas eu já achei que ela ia vir integrada com o Zen, até por conta de eu saber depois quantas vezes aquele cliente chamou, enfim, algumas estatísticas dessa forma, né? Achei que ia ter como direcionar também, dependendo do cliente, eu direciono para um atendente, porque os escritórios trabalham bastante assim, né? Sim, sim. A pessoa cuida ali de uma... Mas o que eu queria saber é, hoje, se um cliente quiser colocar, é só como piloto, daí no caso, né? Qual que é não sei se você tem, né, mas qual que é o prazo aí para uma versão já ok para todos os clientes, sem ser piloto? E também, depois dessa versão, quando é que a gente vai ter como saber qual é o cliente? Enfim, se puder dar uma pincelada só em relação a, Marcelo, até tal data a gente pretende ter isso ou ter aquilo, só para a gente se aqui. Tá, então, deixa eu explicar. Quando a gente começa a colocar em pilotos, é quando a gente, de fato, vê que já dá para ter um mínimo para funcionar. Então, tem um mínimo para funcionar, tem algumas coisas a mais, né? Mas ainda não tem integração com o Zen, mas vai ter, né? E a gente está trabalhando nisso. Então, a gente já está trabalhando no bot do WhatsApp no Zen 2, no bot do Kinet lá, que manda os relatórios, sabe? Só que aqui a gente vai ter que fazer algo um pouco mais elaborado, porque aqui o cliente ele pode integrar lá com o Zen 2 para pegar os relatórios, ou ele quer falar com o atendente aqui, ele vai ter que direcionar para cá, usando o mesmo telefone, né? Então, a gente está fazendo ali uma API ali, né, que ele vai ter uma encruzilhada para resolver. Ou ele vai para o Zen 2 para pegar os relatórios, ou vai para o KeyHelp para falar com o atendente. Isso a gente vai demorar até final do mês de julho para entregar. A partir dali, a gente já vai começar a integração com o Zen. Então, acredito que até lá por outubro a gente finalize a integração básica com o Zen, de empresas, tá? E aí, só que eu acredito, mais ou menos isso, tá? Só que eu não consigo prometer mais funcionalidades, porque a gente vai estar colocando em pilotos agora, e agora a gente vai começar a vir muita coisa para a gente melhorar, sabe? Melhorar algum bug, ou algum feedback, alguma coisa que não era, talvez que a gente viu que talvez vai ser legal, só que lá no cliente a gente viu que não deu certo, a gente vai ter que mudar. Então a gente vai ter que priorizar isso também, né? Para de fato colher esses feedbacks dos pilotos e de fato entregar a ferramenta que os clientes vão usar mesmo, né? Então eu só consigo planejar o básico, né? O básico é ter a integração com o Zen, né? Que é sincronizar as empresas e mostrar os tickets lá na área do cliente. Aí isso lá por final de agosto, setembro, acho que final de setembro é uma data mais ok que eu vou conseguir entregar isso. Tá? O que o Adolir falou ali no começo, eu também tinha essa dúvida. Então, quando alguém chamar no WhatsApp, estou pensando mais no WhatsApp, tá? Que vai ser mais usado, provavelmente. Então, o cliente chamou o WhatsApp, ele caiu aí. Então, se eu já não tiver feito um cadastro prévio dele, ele vai cair ali como alguém anônimo, né? E eu vou ter que colocar os dados dele e, de repente, até colocar na frente o nome da empresa dele, para eu tentar ali saber quem de qual empresa assim, ele é. Muitas das vezes o pessoal já vem meio pré-identificado pelo próprio número do WhatsApp, né? Quando você já tem o seu nome lá, ele já vem identificado aqui, tá? Ele já vem com o teu número de telefone. É que aqui eu vou pegar um do e-mail que talvez seja um pouco mais próximo, tá? Então, quando eu recebi aqui um e-mail, esse aqui foi eu que troquei o e-mail, na verdade, mas ele veio com o nome o meu nome, né, que é Gia aqui, esse aqui é o meu e-mail do Gmail, né? Mas ele veio já identificado aqui, ele já veio o meu e-mail aqui. Do WhatsApp também, vai vir o nome do WhatsApp e o e-mail aqui. Aí, para colocar qualquer empresa, então tem aqui os dados a mais, né? Então, sim, eu vou ter que vir aqui identificar qualquer empresa meio que na mão aqui, né? Tipo, isso é feito ainda.
Eu não tinha Mas visto ainda, o nome da empresa. mas ainda não é um seletor, ó, viu? Não é um seletor. Tem que Porque a escrever. gente não está sincronizando com o Zen ainda, mas depois quando a gente sincronizar com o Zen, tipo, primeiro que todos os usuários lá do cliente já vai vir para cá, já vai vir sincronizado, né? Tipo, porque os usuários lá do cliente vão ser contatos também, né? E a empresa aqui vai deixar de ser um campo que eu tenho que digitar para ser um campo seletor das empresas cadastradas no Zen, tá? Perfeito. E só uma última pergunta. Daí, o contrário, eu tô lá, eu sou o escritório, eu quero chamar alguém lá do cliente, quero mandar uma mensagem pro WhatsApp dele. Eu posso começar uma conversa? Sim. Essa parte eu não vi. Sim, você vem aqui nos contatos, vamos dizer que eu quero falar com a Júlia Maria. Desculpa, enviar mensagens aqui, né? Enviar mensagens, aí você escolhe para quem que você quer falar. Júlia Maria, você quer falar com ela pelo e-mail, pelo WhatsApp e tal, né? Então aqui eu só tenho as opções dos 2 e-mails, mas teria aqui o WhatsApp, enfim, qual que é o e-mail que eu quero falar com ela. E aqui, como é o e-mail, ele vai abrir como se fosse um e-mail mesmo, assunto, né? Assunto é solicitação dos XMLs. Solicitação dos XMLs. Por favor, enviar os XMLs de 06, 25. Vamos colocar aqui, né? Pronto, enviei, tá? E ele vai aparecer aqui também, tá? Então, ó, aqui ele vai aparecer aquele e-mail que eu enviei. Deve estar em todos aqui. Será que eu enviei? Mas ele aparece aqui, tá? Deve ter feito alguma coisa rapidinho ali. Mas é possível começar. Enfim, tudo bem, eu entendi. E aí, na hora que a resposta vai cair. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Certo. Uhum. Ó, aqui ele acabou enviando aquela mensagem porque eu configurei errado, obviamente, tá? Tipo, eu tinha que colocar aquele filtro para não mandar quando é por e-mail, tá? Então aqui ele cria aqui o atendimento também. Aqui que meio ficou confuso porque eu estava ordenando errado aqui. Eu estava dando por prioridade. Deixa eu pegar aqui para pegar criado aqui. Pronto. Ó, aqui já tá mais fácil de achar. Mas é possível também ele começar por aqui o atendimento. Só que se for pelo WhatsApp, né, tem que só tomar cuidado que tem aquela questão do custo, né? E se você iniciar uma conversa lá na janela de 24 horas, vai ter um custo a mais. Tá? Tem um custo, na verdade, não vai ficar de graça que nem é quando o cliente é só. Tá bom, beleza, obrigado, viu, Jean? Valeu. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, fechou. Então, quem que precisar de acesso da plataforma para testar, fiquem à vontade, tá? Podem testar, podem usar também aí na revenda mesmo, para quiserem atender os clientes também. Pode ficar à vontade aí para testar o máximo possível a plataforma. Se tiverem algum feedback, alguma questão que vocês acham imprescindível ter também, pode me avisar para a gente também saber o que priorizar, né? Eu julgo que a prioridade que a gente tem que ter agora é a conexão com o Zen, né? Mas se tiver alguma outra questão que vocês vejam que precisaria ter também antes, pode nos passar aqui que a gente vai, vocês podem contribuir também para que a gente decida ali o que a gente vai desenvolver primeiro, né? Mas no geral, então, a gente vai desenvolver integração com o Zen, no futuro ali a gente vai ter outras integrações mais nativas ainda com o Zen, a gente quer chegar ao ponto em que, quando o cliente mandar, por exemplo, um anexo aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, um anexo, né, eu consiga pegar aqui mesmo, e a partir daqui eu já enviar para o EDOC, né, de maneira fácil, né, de maneira rápida. Então, a gente quer trabalhar mais ainda nas integrações com o Zen, porque tá tudo dentro de casa, né, então a gente já vai ter integração com o Kinetic, que é a gestão contábil, e futuramente a gente vai ter mais e mais conexões aí, né. E é isso, então tá liberado. Se precisarem colocar em clientes já, se vocês virem que já atende algum cliente de vocês, tipo, já dá para colocar, sem problema, tá? Então, tem coisa que a gente vai desenvolver, mas é possível, né? Para liberar, pessoal, por enquanto vocês, depois a gente vai ter que ver o EDL, se vai ser o financeiro que vai liberar ou vai ser a EDL, mas pode procurar a EDL, né, que aí a gente decide ali, com o financeiro como que vai funcionar a liberação, mas vai requerer, por enquanto, que eu ou a EDL cadastramos na mão. Se for da revenda, não tem problema, a DL cadastra para vocês sem problema, mas se for um cliente, aí só acione a DL antes, que aí a gente vai ver internamente aqui como que a gente vai começar a validar essas licenças, né? Aí a gente instala, tá? Sem problema nenhum, só avisar aí a DL. A do Leo levantou a mão? Pode fazer uma pergunta fora do QREP aí, Pode. Encerramos então, pessoal, do QREP, então é isso. É 202, tá?
Só para a gente ficar ligado aí, a gente conversou lá no kickoff sobre a migração dos clientes aí, né? A migração, sim, a migração dos clientes, eu falei ontem com o João, vai funcionar assim, pessoal. A gente vai migrar o EDOC. Tá? O EDOC, assim, os cadastros de usuários e empresas é tranquilo, né? A gente vai importar também, só que sem as permissões de acesso. Vai querer que o cliente faça a migração lá o cadastro das permissões. Então, a gente vai importar os usuários, as empresas, os grupos de empresas, e nós vamos importar o EDOC, que é o que mais precisa. Só que no EDOC, a gente vai importar só os documentos que a contabilidade enviou. A gente não vai importar os que o cliente enviou para a contabilidade, porque tem muito lixo ali, pessoal. Tem muito cliente que envia XML de nota fiscal pelo EDOC, entendeu? Tanto que as lentidão que acontece no Zen 1 é por conta disso, porque o cliente manda lá 100 mil notas fiscal pelo EDOC, mata a plataforma. Então a gente vai ter que remover isso. Aí a gente vai importar somente os que o escritório enviou, mas a gente vai disponibilizar a dump do backup para o cliente. Se algum dia ele precisar de algum dado que o cliente enviou para ele, enfim, a gente consegue pegar lá o backup dele e a gente anexa aqui no Zen 1 lá e a gente disponibiliza para o documento, sem problema nenhum, tá? Não vai se perder o dado, vai ficar só salvo no backup que a gente vai passar para ele e se ele precisar um dia, a gente volta o backup para ele ali, ele acessa o documento que ele precisa, bem tranquilo, tá? Mas então ficou definido que a gente vai migrar o EDOC, né, para somente os enviados, tá? E aí o que colabore, a gente está vendo ainda se vai ser necessário ou não, tá? Se vai ser necessário ou não, até se alguém puder dar um feedback, se é necessário ou não, é importante, né? Vou ouvir a opinião de vocês, tá? Mas a princípio, então, seria isso. O EDOC já está confirmado, que serão enviados, e o que colabore a gente está verificando ainda se a gente traz ou a gente faz nesse esquema também. A gente disponibiliza lá o backup, se algum dia o cliente precisar de algum documento, a gente vai lá, restaura o backup e passa para ele sem problema nenhum. E isso, pessoal, a gente vai começar após terminar os eventos variáveis da Folha. Final de agosto também já começa a construir esse migrador do EDOC. E ainda nesse ano ali, por outubro, eu acredito que já estaria pronto já. E aí a gente vai ter que pensar em estratégias de migração, né? Vai ter que ser feita uma migração meio que... A gente não vai fazer assim, vamos migrar 100 clientes, todos os servidores e tal. Não, vai ter que ser gradativo, conforme o cliente vai aceitando e vai, né? Então, vai ter esse migrador. Provavelmente esse migrador vai ser um sistema desktop que vai rodar ali em qualquer máquina, né? A gente compartilha com vocês pegam esse migrador, e a gente vai construir, pessoal, de uma maneira em que não vai ser necessário que o cliente... vai ser possível que o cliente possa usar o Zen 2 e enquanto vai importando, tá? Porque aqui no EDOC, pessoal, a gente vai criar uma pastinha diferente ali, que vai ser só o do arquivo ali, né, do legado ali, que é o dos antigos, tá? Então vai ficar dentro do antigo aqui. Então, ele vai poder usar já o Zen 2 enquanto vai migrando os dados deles aos poucos, né? Tem cliente ali que é muito dado, né? Tem base de 1 terabyte. Então não tem como ele esperar migrar tudo para poder sair usando o Zen 2. Então a gente vai construir esse migrador dessa forma que possibilite o cliente já sair usando o Zen 2 enquanto vai migrando ali, sem pressa nenhuma, o legado dele lá do Zen 1 do EDOC. Ok? Dolir. De boa, Jean. Então, já deu mais ou menos a data, dá para a gente pensar, então, na virada do ano, é isso? Eu acho que é o melhor, talvez antes, né? Ali pro final, mas acho que é melhor até pro início, né? Na verdade, ele vai poder usar os dois em paralelo, porque a gente vai migrando aos poucos depois, né? Só ainda com relação ao que colabore, Jean, eu fico olhando lá na necessidade do colaborador, né? Que ele vai ter 2 plataformas para ficar consultando. Então, depende da época, né? Vão ter dados que, de repente, teriam que estar lá, né, para o cara consultar, né? E ele vai ter que dar um comunicado para ele consultar as duas. Só que tem um problema. Migrar para o Zen 2 e ele poder acessar, não sei se vai ser possível. A gente ia migrar nesse arquivo ali, para o funcionário não acessar mais. Por quê? As permissões de acesso do Zen 1 não são compatíveis com o do Zen 2, né? Do Zen 1 é uma permissão de acesso por usuário, na verdade, né? Claro, na verdade, do que colabora é mais simples, né? O que colabora ele não valida nada, é só a empresa mesmo. Acho que é bem... Essa eu acho que não é de boa, Dolir, tá? Acho que foi bom se falar nisso, eu já clareou aqui uma questão. Então, do que colabora eu vou revisar aqui com o pessoal, acho que vai ser mais simples de migrar. Eu acho que esse aqui daria para o cliente acessar sim, né?
Porque ele só valida a empresa, né? Ele não tem permissão de acesso ao documento, né? É só o usuário que colabore, deu, né? Se tiver lá um documento da empresa X, vai mostrar, independente se ele tem acesso àquele documento ou não, né? Vai mostrar igual, né? Não tem esse nível de permissão. Acho que é mais tranquilo, acho que esse vai dar boa para migrar, tá? Mas do EDOC vai ser esse não, né? Esse já envolve toda aquela estrutura de permissão, tipo, e é por usuário, na verdade, nos departamentos do Zen 1 é só para identificação mesmo, porque o cadastro é no usuário que está vinculado à permissão ao tipo de documento. Então, cada usuário pode ter uma permissão completamente diferente do outro. Ali não tem como ser algo genérico, né? No Zen 2 não vai ser assim, vai ser por departamento mesmo, não vai ser compatível. Beleza, pessoal? Show? Gelli. Não, tudo certo, Gia, obrigada. E o pessoal que precisar de liberação aí dos acessos pilotos, só me chamar, me passa o e-mail ali, que eu faço o cadastro e aí eu já envio para vocês a senha para vocês acessarem ali o QHelp. É importante, pessoal, quem for participar dos pilotos, né, passarem para nós os feedbacks, tá? Principalmente do que não deu certo, que foi ruim, né? Que foi bom também, né? Para a gente ver se a gente está no caminho certo. Mas é importante passar esses feedbacks para nós, para que quando a gente for liberar de fato para clientes, né, no mercado, a gente já esteja com um sistema realmente, né, que vai atender o que os nossos clientes precisam, tá? Então, estamos sempre abertos a receber esses feedbacks e pode passar sempre para nós ali, em qualquer um dos nossos canais, esses feedbacks dos clientes pilotos. Então, beleza, obrigada, Jean. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.